Hoje vamos falar sobre uma coisa que é muito importante para te distinguires da concorrência. Isto o que é? É a proposta única de valor, a proposta de valor. Nós, de certeza que já ouviste falar, vários formadores a falar, ou na formação, mesmo na tua empresa, o teu diretor, a falar sobre isto. Tens de ter uma proposta de valor. O pior é que às vezes quando falam sobre isto, falam de uma forma muito subjetiva, que é, ok, tens de ter uma proposta de valor, mas como é que eu faço uma proposta de valor? Porque se dizem o mesmo a todos e não dizem como é que devemos fazer, ficam todos igual como uma proposta de valor, que é angariar em exclusivo, e depois é a confiança, e depois é o compromisso, e depois... acaba por ser tudo muito subjetivo. Compromisso, confiança, raporte, isto é muito subjetivo, isto não tem nada a ver com proposta de valor. Então hoje vou-te explicar o que é a proposta de valor e como é que tu podes criar uma proposta única de valor que te diferencia do restante do restante do mercado. Por isso é que é a proposta única de valor. Porque basicamente qualquer empresa que existe, em qualquer ramo, tem de se conseguir distinguir das outras. Por exemplo, a Amazon o que é que se quis distinguir? Quis que fosse a mais rápida a fazer entregas e das mais seguras para comprar online. Por isso, por exemplo, se tiveres uma loja na Amazon, se fizeres porcaria, eles cancelam o teu negócio e não podes voltar a vender lá. É uma coisa muito importante para eles. E depois querem entregar rápido. Por exemplo, sei lá, uma marca de luxo, depende da marca, ou por exemplo, olha, a Volvo. Nem sequer marca de luxo, vamos falar de carros. Volvo. Proposta única de valor deles, o que é mais importante para eles é a segurança. Então, o que é muito importante quando fazem carros é a segurança. A segurança dos carros, que quando tiver um acidente não vai acontecer isto. Por isso é que eles querem limitar até o limite máximo de velocidade do que os carros podem ter. Então, cada marca tem de ter a sua proposta única de valor. E nós, enquanto consultores, embora estejamos sempre no mesmo ramo dos nossos concorrentes, eu posso ter uma proposta de valor e eles terem outra. Então, o que é a proposta única de valor? Em primeiro lugar, vamos dar um passo atrás. Nós temos de pensar quem é o meu cliente ideal, se eu quero atrair clientes compradores, quero atrair vendedores, e o cliente vendedor, o comprador que eu quero atrair, quem é? Se é alguém que tem um imóvel de herança, se é alguém, por exemplo, para comprar, que vem do Brasil ou vem dos Estados Unidos. Então, porque a proposta única de valor vai diferenciar-se de cada tipo de cliente, mesmo não é só entre cliente comprador e vendedor. Mas temos aqui na parte do cliente vendedor. Vou dar exemplos na parte do cliente vendedor. Tem mais exemplos. Eu tenho de pensar, ok, o que é que este cliente vendedor quer? Porque eu tenho, os clientes vendedores, o meu tipo de cliente vendedor, ele está no mundo atual e ele quer ir para o mundo ideal. E ele não consegue ir para o mundo ideal, porquê? Porque ele vê uma barreira. Então a minha proposta única de valor tem de conseguir, é como se fosse a ponte para ele conseguir ultrapassar esta barreira. Olha, eu vou dar um exemplo até fora do ramo imobiliário para ser mais simples. Imaginemos, eu quero perder peso, mas não quero passar fome. E todos os nutricionistas que eu encontro dizem que é preciso passar alguma fome para perder peso. Então, se houver algum nutricionista que tenha uma dieta ou um plano que eu consigo perder peso sem passar fome, eu pago a esse nutricionista e mesmo se for mais caro do que os outros. Imaginemos que os outros o acompanham muito a 50 euros ao mês. Imaginemos, se este for a 100 euros por mês, não faz mal, eu pago. Porque ele é o único que consegue, ele é o único que tem a tal ponto para que eu consiga ultrapassar a barreira que eu tenho, que é não quero passar fome, ou não quero treinar, whatever. Então, isto é igual. Então, imaginemos aqui, voltando ao cliente vendedor. Se o meu cliente vendedor, imaginemos, o que é que os clientes vendedores normalmente querem? Vou dar um exemplo. Normalmente, eles querem vender mais rápido e vender um valor mais alto. Se eu tiver aqui a barreira para que ele consiga fazer isto, ele vai me querer contratar e vai aceitar pagar um valor mais alto. Então, o que é que pode ser, por exemplo? Pode ser homestaging. Então, a minha ferramenta pode ser o homestaging, a preparação da casa para ser vendida. Porquê? Porque esta ferramenta, o homestaging, faz com que o imóvel seja vendido mais rápido e a um valor mais alto. Então, o que é que isto significa? A minha proposta única de valor para clientes vendedores, que é o meu cliente típico, imaginemos, pode ser oferecer homestaging a estas pessoas. E porquê que isto é importante? Porque a comunicação, a nível de marketing que eu vou começar a fazer, eu quero ser encontrado através desta ferramenta, através desta proposta única de valor. Que é a tal história, como se eu fosse um nutricionista, e eu queria ser encontrado por quem? Por pessoas que querem perder peso, mas não querem passar fome. Então os anúncios tornam-se fáceis. Queres perder peso, mas estás farto de passar fome? Ok, contacta-me que através do meu plano tu consegues perder peso sem passar fome. Então isto é igual. Se a minha ferramenta for esta, se me distingue do mercado
pelo menos da minha zona, é esta, que eu consigo vender imóveis mais rápido e um valor mais alto, e eu posso começar a fazer anúncios dessa forma. Quero vender a sua casa, não está a conseguir vender a sua casa e estão-lhe a pedir para baixar preço, contacte-me, porque muitas vezes eu não preciso baixar preço, até aumento o preço e consigo vender a casa. Estou a dar um exemplo. Mas o que é que isto faz? Eu estou a vender a sua casa a 3 meses e não consegue vender, antes de baixar preço, contacte-me, porque se calhar não é necessário. E isto vai cativar o meu cliente ideal. E como? Outra vez, por causa da proposta única de valor que eu tenho. Então, a proposta única de valor é isto, como é que eu consigo me distinguir? Agora, Tony, mas eu não sei homestaging. Estou a dar um exemplo de homestaging, pode ser outros. Mas eu não percebo muito de homestaging. Ok, não faz mal. Se não percebes, aprende ou tira um curso de homestaging, ou tira um curso de... mesmo que não queiras ter homestaging a sério, entre aspas, tipo, mesmo certificado por uma formação boa de homestaging, tu podes ver vídeos e não fazes homestaging, entre aspas, mas fazes uma preparação da casa. Acaba por ser homestaging, mas, calhar, não podes dizer que é mesmo homestaging porque não fizeste a formação oficial. Mas consegues preparar a casa, consegues ver o que é necessário fazer no homestaging, o que é preciso mudar, o que é preciso não sei o que mais. E tu próprio vais à casa e fazes o homestaging, fazes a preparação da casa. Ou tens uma parceria com um homestager, com uma homestager. E o que é que isso faz? Faz com que, imaginemos, imaginemos, vou dar um exemplo, estou a comissão a 5%, e a comissão daquela pessoa trabalha a 1%, é uma parceria que entras com aquela pessoa, dizes que é 1%. Quando a casa for vendida, pagas 1%. Estou a dar um exemplo. O que acontece? Tu dizes que é 6%, ou dizes que trabalhas 5%, mas se for a 6%, consegue ter um homestaging. Tony, mas as pessoas não querem pagar 6%. Se calhar querem, se aperceberem que conseguem pôr o imóvel 2 ou 3% acima do valor. Porquê? Imaginemos, está a 100 mil assim, e consigo angariar por 100 mil. Mas se eu tiver homestaging, se calhar consigo por acaso vender 102,5, porque a casa vai estar mais bem preparada para ser vendida. E se eu estou a falar 102,5, já conheci casos, com certeza vocês também conheceram, de um imóvel, estou-me a lembrar de um agora, estava a vender Salvo Erro 136 e saí por 163. Então não sequer foi 1%, foi muito mais. E o imóvel estava a vender e não estava a ser vendido e depois o homestaging foi vendido. Então, o homestaging é uma ferramenta brutal no ramo imobiliário. Mas estou a falar, homestaging pode ser, imaginemos, eu quero atrair clientes americanos, imaginemos. Eu quero trabalhar com clientes americanos. Vocês sabem lá melhor do que eu que em muitos estados nos Estados Unidos, salvo erro, acho que em todos, mas não vou dizer a certeza absoluta, mas sei que em muitos estados é obrigatório fazer uma vistoria na casa. Não estou a falar da avaliação bancária, estou a falar da vistoria. É preciso haver uma vistoria por uma empresa externa para ver se a casa está a nível de infraestruturas, a nível de eletricidade, canalizações, se não tem problemas escondidos. Basicamente, para dizer de forma simples isso, para não ver se não tem problemas escondidos. Então, imaginemos uma pessoa da América que está habituada a isto, vai comprar uma casa num país que não conhece bem e ainda por cima sem vistoria. É normal que eles ficam cheios de medo. Então, a minha proposta única de valor, claro que isto tem de ser feito através de engenheiros civis, não estou a dizer para tu fazeres isto, mas tu podes criar uma parceria com um engenheiro civil, ou com um arquiteto, ou com essas empresas que fazem essas vistorias. Há muitas empresas cá em Portugal que fazem isso. Crias uma parceria e começas a dizer, ok, para os meus clientes, eu quero que, vamos aqui chegar a um acordo de um valor e isso, para fazer uma vistoria antes de eles comprarem a casa. O que é que tu começas a fazer? Outra vez, o marketing, tu começas a fazer a tua comunicação que vai para a rua, o que é? É outra vez neste sentido. Quero comprar uma casa, está nos Estados Unidos, nem sequer preciso de estar nos Estados Unidos, porque a lógica é tu fazias mesmo anúncios para lá, para as pessoas que estivessem lá. Ou então também podes fazer anúncios cá em inglês para pessoas que estiverem nos Estados Unidos. Podes fazer através do Meta, do Facebook, do Instagram, consegues fazer anúncios filtrados dessa forma. E dizes, em inglês, anúncios em inglês, quer comprar uma casa em Portugal, mas tem receio porque não há vistorias e não sabe se está a comprar gato por lebre. Ok, não se preocupe, eu faço isso a todos os meus clientes. Os clientes, antes de comprarem a casa, têm acesso a um relatório com a vistoria toda completa do imóvel. O que é que as pessoas vão dizer? Caraças, se eu for comprar uma casa em Portugal, vai ser com esta pessoa. Porque é mais seguro com esta pessoa. Então é a tua proposta única de valor. Tony, mas isso vai-me sair caro. Quem garante que o comprador não paga esse serviço? O comprador pode pagar esse serviço. Pode não, de certeza que ele vai querer pagar esse serviço. Porque mesmo pagando esse serviço, é muito mais seguro para ele fazer dessa forma do que se arrepender, estou a dizer no sentido de comprar casa e depois ver que está cheio de problemas. Eles compram a segurança. A segurança é das coisas que
podem ser mais bem vendidas, também fora do ramo imobiliário. As pessoas pagam muito por segurança. O exemplo do Volvo que falámos há pouco. As pessoas pagam mais para terem um carro mais seguro. Então, a segurança é uma das coisas mais importantes que as pessoas, ou não mais importantes, das coisas mais valiosas que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, vender segurança no processo é muito importante. Como também vender dinheiro, que é a parte do home staging, e consigo valorizar a sua casa. Então, proposta única de valor é isto. Aqui, quais são as perguntas que tu podes fazer para perceberes bem qual é a tua proposta única de valor? Por exemplo, qual é a dor que o meu método resolve? Para já, primeiro, quem é o meu cliente? E depois, qual é a dor que o meu método resolve? António, eu ainda não sei o que é. Para mim, eu sou um consultor igual. Se tu achas que é consultor igual, porquê que o cliente vai ver que tu não és? Se nós muitas vezes, o próprio consultor diz, nós somos todos mais um. Ok, não, este vídeo é mesmo para isso, é para não seres mais um. Se neste momento tu achas que tu és mais um, tu vais ver, ok, primeira pergunta, preferes trabalhar com um cliente comprador ou vendedor? O que é que te chama mais? O que é que tu... dizem que o melhor é estar no lado da angariação, o comprador não presta. Não, todos nós conhecemos tantos casos de tantos consultores a faturar muito dinheiro e que trabalham maioritariamente com clientes compradores. O mercado imobiliário está a mudar nos últimos anos. Está a vir muitas pessoas de fora comprar e depois não só as pessoas de fora quando vêm comprar, eles muitas vezes já vêm através de um consultor ou de outro consultor. Porquê? Porque eles estando lá na América, ou estando lá no Brasil, ou estando lá na Inglaterra, conseguem me encontrar e consigo ser encontrável. Não existe a palavra encontrável. Mas há uns anos atrás, não. 20, 30 anos atrás, não. Eles vinham pela agência. Então quem ganhava dinheiro? Era a agência e o angariador. Hoje em dia não. Hoje em dia há consultores que trabalham só com compradores e faturam muito. Porquê? Porque o comprador já nos consegue encontrar antes. Então, esqueçam aquela história de é só a angariação que serve. Não estou a dizer que a angariação não é melhor. Se for para escolher entre os dois, claro que estar do lado da angariação é melhor, porque também atrai o cliente comprador. O que eu estou a querer dizer é, eu não gosto de angariações, eu não sou bom em angariações, o que me dá paixão, que eu gosto e que sou bom, é clientes compradores. Não faças um martírio estar a trabalhar com as angariações que não és tão bom, porque tu ganhas mais dinheiro do outro lado. Então, não vejam isto no sentido, o Tony disse que é melhor compradores. Não. Claro que é sempre melhor angariações. Mas, se fores mau em angariações, pode dizer, eu faturei mais com compradores. Eu sabia fazer angariações, era bom fazer angariações, conseguia exclusivos, na boa, sem stress nenhum. Mas faturei mais com compradores. Porquê? Eu era melhor com compradores. E eu não fazia muitas visitas com compradores, só que eles compravam rápido comigo, entre aspas, e não precisava de muitas visitas para eles comprarem um imóvel. E na altura, hoje em dia se calhar isso também acontece porque há poucos imóveis no mercado. Mas na altura não. Então estamos a falar em alturas de troika, que o que havia mais no mercado era imóveis. Eles tinham 20 opções para vender um imóvel. Então, mas eu gostava, tive a felicidade de me dar bem com compradores. Tu podes ser ao contrário. Quem me dera ter sido ao contrário. Quem me dera eu ter sido, e tenho jeito também com angariações. Porque se calhar ainda tinha faturado mais. Então o que eu estou a querer dizer é, mas não fazia sentido estar a bater angariações. Não, eu fiz muitas, fazia, conseguia, tinha facilidade, mas com compradores tinha muito mais. Então o que eu estou a querer dizer nesta parte é, se tu ainda te achas que és mais ou menos igual a todos os consultores, vê o que é que te dá mais paixão, o que é que tu gostas mais. E depois, gosto mais de compradores, mas eu gosto de estrangeiros. De que país? E o que é que tu consegues fazer diferente? O que é que eles... Qual é a dor que tu sentes quando tu trabalhas com eles? Qual é a dor que tu costumas ver que eles têm? Se é falta de segurança, se é de acompanhamento, se é durante as visitas, se não tem relatórios das visitas, não tem estudos de mercado quando vão ver as casas. Há compradores que às vezes têm medo, não sei se isto está a bom preço ou não. Mostra um estudo de mercado aos imóveis. Para dar a entender que... E isto depois como é que tu fazes? Aqui é uma parte. Tony, mas para ele saber disto tudo que eu faço, ele tem de falar comigo. Não. A questão é isto. A questão é, isto tudo vai estar ligado à tua comunicação, ao teu marketing. Então, os anúncios, para isto correr bem, estes anúncios têm de ir para uma landing page e nessa landing page mostra o teu método de trabalho. E antes de ele sequer falar contigo, ele já vê que tu, por cada imóvel que tu mostras um estudo de mercado, imaginemos. Então, eu, enquanto cliente comprador, eu vou para o Japão, nunca estive no Japão. Eu vou lá fazer 3 visitas. E será se estão os 3 caros ou não? Não tenho a noção. Então, ele mostra-me um estudo de mercado para cada imóvel. E eu digo, caraças, outros consultores não mostram, ele mostra-me e vou com este. Não, perceber? Ele, depois, quando eu comprar, ele vai-me fazer, ou que eu decidi comprar, ele vai-me fazer uma vistoria. Caraças, outra vez, mais um ponto a favor de ir com este consultor. Então, estas coisas todas, o cliente ainda nem sequer falou contigo, só que ele viu um anúncio e foi para a landing page e ele já começa a ver. Se for para trabalhar com alguém, vai ser com ele. Está a perceber? Cliente-vendedor é igual.
Na parte de recrutamento é igual. Se tu estás a ver isto, és recrutador ou és broker de uma agência, é igual. O que é que tu, enquanto agência, consegues dar diferente dos outros? Por exemplo, nós na InMoSpirit, o que é que nós conseguimos dar? Marketing. Ok, o nosso marketing, o que nós entregamos ao consultor a nível de marketing, nenhuma marca, pelo menos até o dia de hoje, que é 22/7 de 2024, que eu estou a gravar isto, nenhuma marca em Portugal dá o que nós damos a nível de marketing ao consultor. Nenhuma. Tipo estas landing pages que estava a falar agora, nós damos uma por mês. Isto pedindo a uma agência digital, eles vão cobrar no mínimo 300 a 500 euros. Para não falar que ela era 2.000 euros. Mas estou a falar, tipo, nem sequer estou a florear. Mas pelo menos uns 400 euros, 300, 400, 500 euros vão pedir por uma landing page. Nós damos uma ao consultor por mês. A maioria dos imobiliários dá um flyer, dá isto. Pá, nós também damos isso, mas vamos mais além. Vamos a isso, vamos a comissões mais altas, ok, é o que nos distingue, começa nos 70%, dá para criar equipa. Então, isso é o que nos distingue. Então, somos um imobiliário igual, mas distingue-nos isso. E a formação, e isso, pá, quem já me conhece sabe que nós temos boas formações. Então, isso é o que nos distingue. E não posso dizer que nos distingue é uma loja no centro de Lisboa com 48.000 metros quadrados, entre aspas. Não, isso não nos distingue. Se há uma agência que tem isso, ok, porreiro. Nós achamos que isso até hoje em dia já não é assim tão importante. Mas, ok, pode haver alguém que acha que seja importante e tem isso. Então, o que eu estou a querer dizer no sentido, em tudo o que tu fazes, tens de ver o que é que te distingue. Para quê? Essas pessoas que veem que isso é o que te distingue vão se identificar e as que não se identificam, ok, também não são clientes, aquele anúncio. Se eu estou a falar, imaginemos, de e quero atrair pessoas através do homestaging e tal, não sei o que mais, se calhar alguém que tenha vendido um terreno não se vai identificar e não vou falar com ele, não é importante falar com ele. Porquê? Porque tem um terreno. Das duas a uma. Eu posso até, ainda bem porque não preciso muito de terrenos, enquanto consultor e nem sequer quero trabalhar muito com muitos terrenos, ou até pode acontecer aquela pessoa dizer, pá, se ele faz isto em casas normais, ele trabalha bem, pá, vou-lhe perguntar se ele aceita terrenos. E muitas vezes estes clientes dizem, diga uma coisa, e terrenos também aceitam? António, mas como é que sabes disso? E na imobiliária que estava antes, quando eu comecei, eu estive lá 15 anos, felizmente, nós tínhamos um serviço parecido a este. Nós ajudávamos o cliente nas pequenas obras, no homestaging e isso, e muitas vezes eles perguntavam-nos, ok, mas também aceitam imóveis assado, que não precisam de nada. Então, o que eu estou a dizer, como eles viam que nós entregávamos aquilo, eles também, os que não precisavam do serviço também contactavam. Olha, o meu não precisa de nada, também aceitam. Então, tipo, o pessoal contacta não mesmo, porque ele está a ver que ali há mais serviço. Então, nunca ficas a perder com isto. Mais coisas que tens de pensar, ok, para quem é, para quem não é, foi o que estávamos a falar agora, o que é que posso entregar que os outros não dão? Eu estou a fazer, isto foi tudo que nós falamos, mas estou por aqui as perguntas até para aparecer aqui no texto para vocês irem apontando. Como conseguir criar escassez? Aqui se fizer sentido para vocês ou não. Escassez e urgência. São dois gatilhos mentais que às vezes é importante criar. E vocês têm de ver, ok, se há forma de, na vossa... não é necessário criar isto, não é necessário. Mas se der para fazer, ainda melhor. Imaginemos, um imóvel que seja preciso fazer homestaging, e não acredito que vocês, se for um consultor sozinho, consegue ter 20 imóveis, 30 imóveis angariados. Então, se calhar vão ter 10, 15 imóveis já bastante angariados. Então, pode ser uma forma de escassez. Tipo, fazer um anúncio e dizer, neste momento só estou a aceitar mais 2 imóveis. Ok? É uma forma de escassez. Atenção, escassez, urgência, tudo o que é gatilhos mentais, só funcionam, não é só funcionam, se não for com honestidade também funcionam. Mas só devem ser feitos se houver honestidade. Mas se for sem honestidade também funciona, mas aí já não estamos a persuadir alguém, estamos a manipular alguém. E isso não se deve fazer. Já entramos aqui na parte de burlar, já estamos na parte de, olha, eu vou mentir, vou dizer que só aceito mais 2, mas eu até aceito todos os que vierem, mas as pessoas não sabem. As pessoas vão acabar por descobrir e depois a partir daí ficaste queimado, as pessoas já não acreditam em ti, já entra na parte de burla, já não faz sentido, já entra na parte de mentira. Então, esta escassez, esta urgência é só se for verdade. Se for verdade, usamos. Se não for verdade, não usamos. António, mas qual a diferença de escassez e urgência? Não é igual. Não. Porque, imaginemos, o que é urgência? Vou dar um exemplo fora do ramo imobiliário para ser mais fácil. Um prédio. Ok. Amanhã sobem os preços. Ok. Está em construção, amanhã sobem os preços. Os preços estão em planta, amanhã sobem os preços. Não é escassez. É urgência. Porque os imóveis não vão ser vendidos hoje. Amanhã vão ter imóveis à venda ainda. O preço é que não vai ser o mesmo. Então, cria urgência. O que é escassez? É dizer, só falta 1. Isso aí já é escassez. Ou só falta 2. Aí já são poucos.
Então, podem aguentar mais de 2 meses a venda, como não. Agora, pode haver as duas coisas ao mesmo tempo. Só falta um e amanhã sobem os preços. E aí já cria urgência e escassez. Eu só estou a dar isto aqui à parte porque às vezes as pessoas confundem o que é escassez e o que é urgência. São parecidos, mas não são iguais. Dá para usar os dois até ao mesmo tempo ou em separado. Eu só tenho mais 2 vagas, ok, é uma coisa. Eu a dizer, e só estou a aceitar vagas até dia X, é outra coisa. Pode usar um, pode usar o outro, mas atenção, sempre com honestidade. Não é para depois no dia seguinte estás a aceitar. Porque aí já não faz sentido, as pessoas vão ver, isto é tudo treta, tudo para marketing. Aí lá foi, a nível de marca pessoal, acabas de ficar queimado, entre aspas. Mas então, para resumir isto, proposta única de valor, o que é? É o que te vai distinguir da concorrência e isso é muito importante. Depois, o que é que tens de pensar? O meu cliente está num lado da montanha, entre aspas, ele quer ir para o outro e ele não sabe como ir lá. A tua ferramenta, aquilo que tu consegues ajudar, a tua proposta única de valor é a ponte que faz ele conseguir passar a barreira. Okay? É o que faz de ir de uma montanha até a outra. É essa ponte. Se tu não usares essa ponte, não tiveres essa ponte, ele te contratar ou não, é igual. Aí é que vem a tal história. Olha, eu vou ao mais barato. Este faz a 2%, o outro faz a 3% e eu vou contratar este. Se tu tiveres a tal ponte, os outros podem fazer 5%. Tu chegas lá com 7% e eles contratam-te a ti. Se tiver a tal ponto. Não, se não tiveres a tal ponto, claro que não. Então, proposta única de valor, tu és a ponte. Ok, então o que é que tens de pensar? Quem é o meu tipo de cliente? Qual é a dor dele? Como é que eu consigo solucionar esta dor? O que é que eu consigo entregar que os outros não conseguem entregar? Se tu conseguires responder estas perguntas, tu vais conseguir ter uma comunicação porreira, tu vais conseguir criar anúncios, vais conseguir criar uma landing page, porque vais ser encontrado através desses anúncios. As pessoas vão para uma landing page que explica o teu método de trabalho e quando as pessoas te contactarem, não és tu que vais atrás das pessoas, as pessoas é que vão andar atrás de ti, as pessoas já sabem como é que tu trabalhas e como é que tu consegues ajudá-las. E isso é o ponto base de qualquer negócio. O ramo imobiliário é um negócio, um consultor imobiliário é um negócio, é um empreendedor. Então, tu é um empresário, empreendedor é empresário. Tu tens de ter isto. Se não tiveres isto, o resto está por trás, tu vais estar, olha, eu vou fazer um anúncio, mas não sei de quê. Olha, quero vender a sua casa, tenho cliente. Não faz sentido. Então quero vender a sua casa e estão a dizer que é preciso baixar preço. Contacte-me, se calhar pode não ser preciso baixar preço. Este anúncio já é clicável. O outro se calhar não é clicável. Quero comprar uma casa em Portugal, contacte-me. Quero comprar uma casa em Portugal, mas tem medo porque não sabe se a casa vai estar boa ou se não vai estar, contacte-me porque eu faço uma vistoria sempre através de uma empresa separada, em parceria, que faz uma vistoria à casa, toda perfeitinha para si, antes de comprar a casa. Claro que eu copio estou a dizer assim, mas percebam a ideia. Isso faz com que as pessoas confiem em ti e vejam-te que és um consultor completamente diferente do que há no resto do mercado. A diferença não vai ser de um dia para o outro, mas tu vais ver que em 6 meses ou um ano, com isto bem feito, com anúncios, a mandar para landing page, estás aí a escalar, já tens as pessoas atrás de ti. Certo? Vamos lá agora vender umas casas que elas não se vendem sozinhas.